A apropriação cultural é um tema difícil de falar, primeiro, porque a gente vive num mundo globalizado. E por que, quando a gente fala de apropriação cultural, as pessoas sempre levam para a etimologia da palavra. Apropriação cultural, pegar uma cultura, sabe? Não é isso, porque seria uma leitura muito leviana disso. Porque a apropriação cultural é uma questão social, é uma questão racial. Então, o primeiro passo para você entender a apropriação cultural é entender que há uma relação de poder intrínseca, então não existe o vice-versa. Por exemplo, uma das coisas que se luta muito quando vai falar de apropriação cultural é o rap. O rap é o uso de turbantes e principalmente os dreads. Esses são três que eu acho que exemplificam bem a nossa ideia. Puxando um pouquinho mais do Brasil, o rolê aqui na apropriação cultural é uma coisa meio complicada, porque por causa daquilo de Gilberto Freire da democracia racial. A gente tem a ideia que aqui é tudo misturado, que aqui é tudo miscigenado, então, como todo mundo como na Amazônia todo mundo é mestiço, sabe, whatever. A gente sabe muito bem que não é assim, que aqui, se olhar ao redor de vocês, sabe que todo geral aqui é branco, sabe que geral aqui é branco, então a gente sabe que apesar desse pretexto da miscigenação, as culturas negras, a gente sabe quando faz parte de uma cultura negra. Por exemplo, uma pessoa negra usando turbante ainda é vista como mãe de santo, como macumbeira. Quando uma pessoa branca vai usar turbante, ela é estilosa, ela é fashion, ela tá na moda. Por exemplo, um branco usando dread, tá na moda, estilosinho, cool, good vibes, e o caralho é claro. É verdade, não, é real isso. Quando o negro vai usar um dread, o negro é sujo, o dread é feio. Um caso que aconteceu no começo do ano, ou no ano passado, foi com o Fashion Police, não sei se alguém assiste, mas tinha uma apresentadora que é Juliana Rancic, que teve uma atriz negra que usou dreads num carpete vermelho. E ela falou, tipo, nossa, eu conseguia sentir o cheiro da maconha de longe. E 6 meses antes, uma atriz branca usou dreads e ela falou, tipo, nossa, que estilosa, que ousada, sabe? Nossa, maravilhosa, bateu palma, enalteceu totalmente. Isso é uma coisa que a gente percebe muito fácil. Também fala daqui. Não, uma dúvida. Você pode falar apropriação cultural também quando uma classe mais baixa ela cria um movimento cultural e a classe mais alta se apropria? Sim, pode falar. É que, tipo, a gente abordou pela questão racial, pelo viés racial da questão, mas, por exemplo, isso era uma coisa que eu estava falando no barraco no grupo, né, ontem, que é tipo exatamente isso, da apropriação. Sei lá, eu vou pegar o exemplo do panelaço. Panelaço era uma forma da classe popular se manifestar pela precariedade das condições de vida e tudo mais. Hoje em dia a classe média alta que bate panelaço para fazer barulho, sabe? Eu acho que esse é um exemplo de uma apropriação que rolou. Sabe, uma coisa que era da classe popular, que veio da classe popular, mas a elite se apropria para ficar bem na fita. Tipo carnaval também, o carnaval era uma festa mais popular e agora, tipo, você vai ver, você ir num, sei lá, você vê nesse bloco de carnaval, o bloco de carnaval da Vila Madalena é um exemplo muito bom disso, que é só a galera branca lá festejando, e, tipo, negro não tá rolando, assim. E tem a questão de encarar, usar esses símbolos como homenagem. Então, gente, homenagem, tipo, é uma defesa que rola muito pra pessoas brancas usarem, tipo, turbante e tudo mais, que, eles respeitam a cultura, tá pedindo uma homenagem e tudo mais. Ok, gente, podem respeitar a cultura, só que a sua homenagem, ela tá embranquecendo um símbolo de luta. O turbante, apesar de parecer que é só um pano na cabeça, tipo, a forma como o turbante é amarrado, a forma como estão se usando hoje em dia o turbante, usa a mesma amarração das culturas negras. Começa por aí, então tipo, não é só um turbante. E quando a gente está falando de uma cultura que é oprimida, todos os símbolos dela, vários símbolos dela, se tornam elementos subversivos dentro da sociedade, dentro da cultura hegemônica. Porque acaba sendo um símbolo de resistência. Porque toda vez que, sei lá, vejo muito pelas minhas amigas, quando elas estão, sei lá, usando um turbante na rua, tipo, com os blacks assim, bem grandes, elas são taxadas as pessoas olham feio, porque elas são taxadas de macumbeira, sabe? Elas são taxadas de meio de santo e o caralho é claro, as pessoas olham feio. E quando você está pegando esse símbolo, usando o que é fashion, você está esvaziando o significado dele, está esvaziando o significado que tem da luta negra, e acaba compactuando com o que a gente chama de apropriação cultural.
Não é de propósito, mas não é de propósito. Do discurso. Tipo, eu geralmente acho que ninguém usa assim, sabe? Achando que é de propósito, cara, tipo, força e tudo mais. Não intencional, mas tipo, não deixa de ser uma atitude que compactua com todo esse mecanismo que o racismo usa para embranquecer e para fazer a cultura ser hegemônica. Isso é uma coisa, a gente fez um vídeo, a gente fez uma entrevista aqui no elevador, que eu acho que todo mundo viu, que a nossa ideia é tipo, ver a reação das pessoas quando elas são confrontadas com algumas palavras e frases de ódio. Nosso vídeo pegou também a apropriação cultural, mas pegou meio que uns assuntos que margeiam a questão da apropriação cultural. What's up, nigga? Gangsta rap, nigga. Nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 100% nigga. Nigga, 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 nigga. I'm 200% nigga. Nigga, 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 nigga. Why do police hate niggas? Nigga, 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 nigga. The haters cause our dicks is bigger. Nigga, 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 nigga. Why do you call yourself a nigga? Nigga, 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 nigga. Cause I'm a motherfucking nigga. Nigga, 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 nigga. Why you drink so much beer? Uau! What the fuck? Nossa, que legal! Gente! Nossa! Que louco! Que demais! Que louco! Meu Deus do céu, que da hora! Poxa, que é isso aí que eu não tinha visto? Tá enfeitado, velho. Uau! Olha! Pera, deixa eu ver uma foto disso. Gente, olha isso! Muito louco! Olha que bonito. Gente, que louco! Nossa! Que legal! Você tem medo de rato? Que legal, gente, gostei muito. Muito bonito. Não tava ontem, né? Era horrível esse elevador, na verdade. Ah, mas acho que depois da evolução, né? Ah, não, fica Mas tomara que não, tomara que não, mas... Devia ser diferente, uma coisa diferente. Tá muito legal, gente. Porque é movimento negro. Precisa, né? O movimento negro não tem nessa faculdade. Não tem muito vontade de saber mais coisas. Oxe, por que fizeram isso? É sobre a consciência negra, né? Tá falando sobre negro? Tá falando sobre os negros. Não sou mulata, sou negra. Não existe essa cor mesmo, né? Ou é negro, branco. Ou é loiro. Mas o loiro ainda é considerado como branco, não como loiro. A liberdade capilar é a liberdade capilar é pilar da revolução. Mano, o que aconteceu?
ótimo agora. Tá da hora, né? Devia ter colado pra sempre. Também acho. Pode ficar, né? Que da hora. Ó, ficou legal, né? Ficou. Uau! É, você vê? Não, né? Diferente, né? Não sei, tipo, eu quis mostrar, assim. Tá Muito louco isso, muito velho. top. Por isso vocês colocaram um prefiro o outro? Achei que era porque aquele ia cair, tá ligado? Eu também achei que aquele era mais perigoso e tal. Eu entendi porque tava prefiro o outro. Aí a menina falou, eu tô com medo de entrar no elevador. Tinha placa no outro, prefira esse. Aí eu falei, ih, tá quebrado o outro. Nossa, sério, eu quero tirar uma foto. Gostei disso. Tem uma gente aqui dentro, tá ligado? Tô com a sensação de que a gente tá sendo filmado. Não sei, eles mudaram câmera também, né? Só que acho que eles querem ver a reação das pessoas, né? Não sei quem fez. Olha, agora tem que ter uma câmera. Ah, é, tem uma GoPro gravando a gente. Nossa reação. Não tinha visto. Eu também não. Adorei. Olha, eles estão filmando. Gente, que legal. Dá um oi pra câmera. Olha! Será que eles estão querendo filmar nossa reação? Olha, tem uma Ai, tá. Tem mais câmera, medo. Tem? Nossa, tá gravando mesmo. Olha a câmera. Nossa, ele fez. Tá acabando. Nossa senhora. Tô filmando. Ai, que câmera mesmo. Ai, porque eles acabaram de falar a nossa reação. Tipo, ali, Você viu que vão inaugurar um parque pro 4º centenário da cidade? É, eu reparei, né? São Paulo tá ficando meio pra frentex, assim, tá inovando, né? Eu acho que tá virando o país de primeiro mundo mesmo, sabe? Finalmente um pouquinho de modernidade pra essa cidade mesmo. Finalmente um pouco de progresso, né, eu diria. Jornal contradito popular, jornal. Quem quer o jornal contradito popular? Extra! Mais moderno do Brasil. A inauguração do parque para 4º centenário. Extra! Jornal contradito popular. Jornal. Quem quer? eu quero. Então, por favor, pegue passe. É o jornal. Dá um 2. O jornaleiro. Aqui, ó. Enes. Faz um pé de passe aí. Contradito popular. Aqui. Eu vou passar um Bom. A gente tá bem perto. Sabe sobre o time? Bom, pra quem não
não sabe ler ou ainda não viu, o título do nosso jornal é O Contradito Popular. E esse jornal é um pouco assim, ele é o resultado da nossa ideia sobre a modernidade, assim, e sobre essa grande questão que vem numa coluna de opinião, ali, um editorial nossa. E a gente recolheu, todas as outras notícias são originais, e aí a gente resolveu mostrar através desse jornal, das colagens, de misturando as notícias, como a gente percebe a ideia de modernidade que é expressa na mídia e na sociedade, mas e como é na realidade, a gente percebe a contradição, e por isso também o nome, e isso fica claro um pouco na nossa matéria. Eu acho que o jornal foi uma escolha de linguagem, foi uma representação de mídia, do quarto poder, e a gente, na verdade, a gente fez umas edições, umas colagens no Photoshop das imagens, mas todas as notícias elas foram publicadas em jornais que realmente existiram, e elas estão todas conectadas entre si. E falam com o texto que a gente escreveu também, que é esse Quem Vive a Modernidade, que é um texto que a gente escreveu em conjunto. Assim, as imagens de colagem que a gente fez, quem não conseguir ver, essa daqui, que tem uma frota de ônibus e uma catraca pegando fogo na frente. Essa daqui que tem a Oca e os trabalhadores que fizeram a parte do Ibirapuera, de modernidade, e quem fez o parque, para quem que é. E aqui, intervenção militar em censurado. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente adicionou também alguns anúncios, tipo o Premiere da Rede Globo, que a gente achou. Umas coisas absurdas sobre escravos fugidos e pastilha de cocaína. E acho que desapropriação também sobre o elevado Costa e Silva. Também. Uma pergunta. Seja breve. Que a gente vai para coisas presas para destacar, não é? Porque meio mostrando um enfoque, assim, né? Meio... Assim, o jornal tem notícias de várias épocas, assim. A censura para representar uma época determinada da nossa história. E não sei se vocês pararam, o título, ali tem, embaixo do título tem São Paulo, a data, né? A gente tirou a data mostrando como é um jornal que na real está aqui para mostrar como o que aconteceu e acontecia no passado meio que se estende, está presente até hoje. Não é uma coisa de um dia só, de sair uma vez no jornal. O jornal em si é uma contradição, né? Porque tem imagens de uma catraca pegando fogo e o lançamento de uma frota de ônibus, que é o significado do progresso. E a nossa ideia central é: o progresso é para quem? É para classe alta ou para classe baixa? Modernidade. É a modernidade. Isso aí. A gente comenta no final, mas... Que história você vai contar hoje, meu amor? Senta aqui, minha filha, que eu vou te contar. Era 1888. Sua avó estava grávida de mim. Nesse período, sua avó era escrava de um barão muito rico e poderoso do interior de São Paulo. A vida não era muito fácil. Mas se ela estivesse grávida de mim, ela tinha que realizar todas as atividades. Caso contrário, ela seria punida. Mas mesmo ficando grávida de você? Sim, velhinha. A realidade não é justa para todos. As dificuldades da vida eram quase que inatas para negros e negras. Sei que você ainda é pequena, mas já é capaz de entender. Entender eu até entendo, só que eu não vejo lógico. Sim, realmente era um tempo difícil. O negro não podia questionar ou sequer se expressar. Vivia calado, exercendo um árduo trabalho físico. Da fazenda, seu espaço de trabalho se limitava à cozinha e ao plantio. Mesmo estando grávida de mim, se dedicou como mãe aos filhos da sua senhora. Mas, com o novo século à frente, espero que os tempos sejam outros. Os anos se passaram. Estamos em 1950, ano da construção de Brasília, da modernidade e do progresso. As máquinas cresceram, expulsando
os trabalhadores rurais que, por consequência, migraram para as cidades. Isabel, que recebeu o mesmo nome de sua avó, agora tinha 35 anos. Trabalhava como empregada doméstica 7 dias por semana na casa de uma família em Higienópolis. Desde pequena, ouviu a história de sua mãe. Apesar de muito otimismo, aprendeu a nunca perder a esperança de uma melhora de vida. No momento, precisava juntar dinheiro para sustentar seus 2 filhos. O dinheiro para a condução era dado pelos patrões, o que apertava era garantir as refeições diárias. Essa semana não vai dar. Eu vou ter que pedir de novo ajuda pra Vera. Vou ficar devendo mais essa. Criança, se arrumem pro colégio. A Vera vem vindo. Tô indo, mãe. Para chegar em seu serviço, era obrigado a acordar às 5 horas da manhã para preparar o café de seu patrão, que muitas vezes fazia comentários sexuais desrespeitosos. Atrasada de novo, Isabel. Vai ter que fazer hora extra, hein? Eu tive um problema com meus meninos. Não quero saber. Vai fazer meu cafezinho que eu adoro. Foi sempre muito difícil para Isabel manter seus filhos na escola. Por isso, sua filha mais velha teve de abandonar os estudos para trabalhar. De certa maneira, a realidade de sua bisavó repetia-se como um ciclo sem fim. Hoje, em 2015, a filha de Isabel, aquela que abandonou os estudos na adolescência, tem seus 65 anos. Continua trabalhando para os mesmos patrões, pois o dinheiro da aposentadoria não é o suficiente. Pega todos os dias conduções da Zona Leste para a Zona Sul, onde trabalha como empregada doméstica e é obrigada a usar o uniforme inteiramente branco em seu serviço. Fazem 2 anos que a PEC das domésticas surgiu como em busca de garantir os direitos. Teve, porém, de ouvir uma série de comentários indesejados dos seus patrões. Como assim ainda querem 8 horas de jornada de trabalho? Quem vai cuidar dos meus filhos enquanto isso eu faço minha unha? Ela come da nossa comida. Ela é super minha amiga. Eu não acredito que ela está fazendo isso comigo. Quem vai lavar minha roupa? Essa lei é pior para as próprias empregadas domésticas, porque ninguém vai ter dinheiro para ter uma empregada doméstica agora. Todas elas vão perder o emprego. Um absurdo. Quantas gerações precisamos esperar para entender que muitos dos resquícios da escravidão ainda permanecem vivos na sociedade? A espera de Isabel continua não como uma ingenuidade otimista, mas apoiada através da luta. Corpo é alado, corpo é sentido. Corpo não é pecado, corpo é alado, não é proibido. Fora corpo do é corpo sentido. não há salvação. Corpo Corpo é santo, não é não há pecado. perdição. Corpo não é alado, proibido. corpo é sentido. Corpo Fora do não é corpo pecado. não há salvação. Corpo não é proibido. Corpo é santo. Fora do corpo não é não perdição. há salvação. Corpo é santo, não é perdição. Corpo é alado, corpo é sentido. Corpo não é Corpo é pecado. alado, Corpo não é o corpo é proibido. sentido. Fora do corpo não há salvação. Corpo não é Corpo é pecado. santo, não Corpo é perdição. não é proibido. O corpo é alado, Fora do o corpo é sentido. não há salvação. Corpo não é pecado. Corpo é santo, Corpo não é proibido. Fora do corpo não há salvação. Corpo é santo, não é perdição. Corpo e espaço, privado e público. Quando um ocupa o outro, um picho no prédio, um grito sem som, uma voz sem dono, uma língua compartilhada dos que não têm espaço, dos que tentam ser ouvidos, seu corpo no traço, e com cinza se silencia. Um muro de catracas que se abala com um pulo, a passagem por 2,70, 3,20, 3,50, o imposto de ir e vir. Um veto do vadiar, no controle da praça. Que corpo que incomoda? Quando se deita, por que se nota? Um entrelaço, lábios nos lábios. Que beijo perturba? Beijaço. Um grito abafado por 2. 2 homens, 2 mulheres. Um pecado. Uma mãe alimento, uma criança sem alento.
A mama, exposta no público, só é proibida quando não dá tesão. A amamentação. Um contorno fora da moda. Uma roupa que grita, mas é calada pela regra. Uma saia curta que se liberta e é proibida por olhares vigilantes. A dimensão de um corpo no espaço, que intervém na ordem, sem voz, mas com movimento.